O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! A pressão antrópica sobre o que se tem de remanescentes de Mata Atlântica está causando perdas significativas na ordem de 42% de sua biodiversidade e comparativamente a 10 milhões de campos de futebol em estoques de carbono florestal, que tem um papel fundamental na dinâmica do clima e para a conservação da vida. Essas constatações integram um estudo A erosão da biodiversidade da biomassa no Hotspot de Biodiversidade da Mata Atlântica, publicada em dezembro de 2020 na revista Nature Communications, liderado pelo cientista Renato Augusto Ferreira de Lima, mestre em recursos florestais pela Exalc, doutor em ecologia pela Universidade de São Paulo. Ele é pesquisador associado ao Departamento de Ecologia da Universidade de São Paulo e do Naturalis Biodiversity Center da Holanda. As informações com certeza acendem um alerta, mas o estudo não se limita a detectar o problema, mas apresenta caminhos possíveis para a restauração florestal. Para falar a respeito, Lima é o 65º entrevistado do programa Vozes dos Biomas, Blog Cidadãos do Mundo, jornalista Sucena Scradareschi. Bem-vindo, professor. Você pode primeiramente explicar para a gente o que significa remanescentes da Mata Atlântica e as regiões biogeográficas nas quais foi dividido o estudo? Oi, obrigado, Sucena, pela introdução, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui falando sobre esse trabalho. Claro, o que a gente chama nesse trabalho de remanescentes da Mata Atlântica são as áreas florestais que sobraram, que restaram da Mata Atlântica. Então, elas podem ser maiores ou menores, mas é como se fossem ilhas de florestas que sobraram em meio a outros tipos de uso do solo, que a gente fala. Então, café, cana-de-açúcar ou cidades, né? Então, isso a gente chama de remanescentes florestais. O estudo tratou dos remanescentes florestais da Mata Atlântica, né? A gente fala todo o tempo da Mata Atlântica e ela é um hotspot de biodiversidade, né? O Brasil a trata como um bioma que se estende do nordeste do Brasil até o sul do Brasil. E ele tem também áreas no Paraguai e na Argentina. É uma área muito grande, muito heterogênea, com origens distintas de tipos de solo, de geologia, regimes climáticos. Então, é um bioma, né, um complexo vegetacional bem diversificado. E por isso, e consequentemente, né, por isso, ela tem as suas diferenças dentro dela, né? E essas diferenças geram diferenças de composições de espécies, né? E, em geral, esses grandes, né, vamos dizer, grupos de espécies que estão mais restritas a uma área da Mata Atlântica, uma outra área da Mata Atlântica, é o que a gente chama de sub-regiões, né, ou regiões biogeográficas dentro da Mata Atlântica, né? Esse termo não se aplica só para a Mata Atlântica, né? Ele pode ser estendido para qualquer outro bioma do mundo, mas dentro da Mata Atlântica a gente tem essas sub-regiões, né? Tem uma região mais ao nordeste, acima de Alagoas, uma região mais Espírito Santo, Bahia, mais interior Minas Gerais, uma região da Serra do Mar, uma região das Araucárias. Então, essas regiões que têm grandes grupos de espécies que são específicas dessas regiões são o que a gente chama o que nós chamamos aí de regiões biogeográficas. E, professor, o período de estudo, eu estava vendo, né, no artigo, é de 1985 a 2017. Esse é o período que a gente encontrou levantamentos. O trabalho todo é baseado em levantamentos florestais, né, inventários florestais. Então, esses inventários florestais foram realizados entre esse período, né, desde 1985 até 2017.
as estimativas que a gente fez vão além, né, dessa janela, mas os dados que a gente usou para fazer as nossas inferências estão dentro desse período. E quais foram as principais constatações extraídas, né, dessas incursões? Nós temos dados nossos também, né, dentro desses mais de 1.800 trabalhos, mas isso trata-se também de uma compilação do trabalho de centenas de outros pesquisadores ao longo desses mais de 3 décadas que a gente está falando aí. Então, são trabalhos realizados por diferentes centros de pesquisa. O que a gente fez foi colocar esses trabalhos juntos e tentar entender quais eram os determinantes, quais que eram as causas da variação, tanto da diversidade de espécies de árvores, né, que no caso a gente está se referindo com a biodiversidade da floresta, e da biomassa da floresta. Então, a gente tentou extrair não só essas dois descritores para esses mais de 1.800 levantamentos, a gente tentou também coletar informações associadas a cada levantamento. Então, desde variáveis climáticas, variáveis do tipo de solo, histórico de perturbação humana, questões vinculadas a gente chama de os resultados da fragmentação em escala de paisagem, então, o quão isolado o fragmento, o remanescente florestal está de outros remanescentes florestais, qual é o seu tamanho, e por aí vai. Então, a ideia é ter um número maior possível, né, de informação para poder descrever a biodiversidade e a biomassa da Mata Atlântica da melhor maneira possível. Bom, então a pergunta sequente é justamente essa. O que é biomassa florestal? Para o senhor poder explicar para a gente. É um termo que a gente usa, assim, meio, quase um jargão na nossa área. Biomassa é realmente o que o nome quer dizer, né? É a massa vegetal, a massa viva, né? Tem um uso, a gente fala biomassa da banana, biomassa da cana. No caso que a gente está falando é a biomassa das árvores. Então, a biomassa, né, a massa vegetal estocada em galhos, raízes, troncos, folhas e por aí vai. Dentro dos vegetais, você tem essa massa, e dentro dessa massa você tem carbono, tá? E por isso que vários trabalhos, inclusive o nosso, dá esse peso para a biomassa, porque ela reflete o quanto de carbono essa floresta contém. E a questão de carbono ela é muito importante em questões relacionadas à regulação do clima, né? Então, se a gente tem muito carbono nas florestas, a gente tem menos carbono na atmosfera. Se esse carbono que está nas florestas, né, estocado nessa biomassa que a gente está falando, sai da floresta, ele vai para a atmosfera. Então, ter carbono na floresta e ter um máximo do potencial possível da floresta em carbono é benéfico para a regulação do clima. Bom, dentro do que o senhor está falando, no estudo há a informação de que a erosão da biomassa dos remanescentes da Mata Atlântica seja equivalente à perda de 55 a 70 mil quilômetros quadrados de florestas. Isso em equivalência em dólares, né? 2,3 a 2,6 bilhões em créditos de carbono. Pode explicar melhor para a gente o que isso significa? Claro, prazer. O que a gente fez foi, a partir dos 1.800 trabalhos, a gente calculou qual que era a perda média entre o potencial das florestas da Mata Atlântica em estocagem dessa biomassa, né, estocagem desse carbono, pelo que elas estão hoje. Então, é uma diferença entre qual é o potencial das florestas e qual é a realidade. Baseado nessa diferença, a gente fez uma projeção para os demais remanescentes da floresta atlântica, que a gente não tinha informação. Quando você faz essa projeção para as áreas que a gente não tinha informação, a gente consegue cobrir a extensão completa da Mata Atlântica, né, cerca de mais de 250 mil remanescentes florestais, e a partir daí, projetando essa perda, a gente sabe quanto foi perdido para a Mata Atlântica como um todo. E nesse caso, essa perda de carbono a gente pode converter como floresta. Você pega um valor de referência de estoque de carbono na floresta e você calcula o quanto isso equivaleria em área florestal da Mata Atlântica. Então, por isso
que vem esses valores tanto de área florestal equivalente que foi perdida em carbono, quanto o valor de créditos de carbono. Então, só para resumir, essa perda potencial, né, para toda a Mata Atlântica, ela pode ser convertida tanto numa área florestal como em crédito de carbonos para a Mata Atlântica como um todo. E com relação à biodiversidade, também o trabalho contempla, né, essa área. O que o senhor pode dar de exemplos apurados, né? Certo. Para a parte de biodiversidade, a gente separou em duas estratégias. Uma é riqueza de espécies de árvores. Então, quantas espécies a gente encontrou em cada área em relação ao potencial de espécies que a gente poderia ter em cada área, e também nas características dessas espécies. Então, por exemplo, se a espécie é endêmica da Mata Atlântica ou não, ou se ela é uma espécie que ocorre no mundo todo ou só na Mata Atlântica. Se é uma espécie, por exemplo, que tem uma densidade de madeira, quer dizer, se ela tem uma madeira muito densa ou não. As espécies que a gente costuma chamar de madeiras de lei, em geral, são espécies tipicamente de madeira densa. Então, são várias características das espécies que expressam, de certa forma, estratégias ou funcionalidades que essas espécies têm e que denotam, de certa forma, uma qualidade da floresta, né, uma saúde da floresta. Quanto mais as espécies endêmicas da Mata Atlântica estão aqui, quanto as espécies de madeira de lei estão presentes, é um sinal de saúde da floresta. Então, a biodiversidade que a gente avaliou foi tanto quanto número de espécies, quanto a, digamos, a funcionalidade das espécies presentes. Então, o quão essas espécies estão refletindo uma boa saúde da floresta em termos da sua biologia, né? Então, por isso, da sua biodiversidade. Então, esses dois aspectos a isso. Sim. E como é que está essa saúde, professor, então, da floresta, né? Se puder dar alguns exemplos para a gente. Bom, os resultados do trabalho, eles são um pouco desanimadores, né? Mas, de certa forma, esperados, né? A Mata Atlântica é um bioma que está sendo alterado pelo homem há mais de 500 anos, né? Vale lembrar que o Brasil foi descoberto na Mata Atlântica e desde então as cidades, a ocupação do homem da Mata Atlântica só cresce. Então, era esperado que o que sobrou da Mata Atlântica estivesse numa situação não muito boa, né? Então, os níveis de desmatamento são superiores a 80%. E a gente encontrou que o que sobrou, né, esses 15 a 20% que sobrou, também não estão exatamente com a sua biomassa e sua biodiversidade no seu potencial máximo. A gente descobriu que, em média, entre 20% a 40% da biomassa e da biodiversidade dessas florestas foram perdidas. Então, de certa forma, é dizer, olha, a Mata Atlântica tinha 80, agora tem 20. Ah, mas tem 20. Não exatamente. Se você olhar mais de perto, o que parece ser uma floresta intacta é uma floresta, muitas vezes, perturbada. Então, e essas perdas, enfatizando aqui, são de, em média, de 20% a 40%, dependendo do atributo que a gente está falando, né? Então, tem casos onde as perdas são menores e tem casos onde as perdas são ainda maiores, né? Então, por isso que a gente fala de média. Então, é uma situação um pouco difícil, né? A Mata Atlântica já não tem muita área florestal e o que sobrou não está muito bem das pernas, né? Então, isso seria a mensagem um pouco negativa do trabalho, uma mensagem um pouco desanimadora, digamos assim. Em relação às regiões biogeográficas, o senhor pode citar algumas espécies, né, que dentro desse levantamento? Claro, uma das regiões biogeográficas da Mata Atlântica que são bem emblemáticas é a região das florestas de araucária, né? E aí a gente lembra sempre da própria araucária. A araucária é a árvore símbolo dessas florestas de araucária, né?
Mas tem outros exemplos também. O palmito jussara é uma espécie símbolo das florestas do litoral da Mata Atlântica. A peroba rosa é uma espécie símbolo das florestas secas ou semidecidas do interior do Paraná, do Alto Paraná, desculpa. O próprio pau-brasil é uma espécie símbolo, ela não é muito abundante, mas é uma espécie símbolo e típica das florestas do litoral da Bahia e Espírito Santo, chegando até o Rio de Janeiro também. Então a gente tem assim, cada região tem algumas espécies que são típicas, tem as próprias canelas também na região da Mata Atlântica e na região da Floresta da Araucária, que são bem emblemáticas, algumas delas até bastante exploradas, né? O caso do pau-brasil é bem emblemático, foi bastante explorado, quase desapareceu. Mas são os exemplos de espécies aí, de árvores da Mata Atlântica, que são bem emblemáticas, né? E no trabalho, professor, são citadas as unidades de conservação de proteção integral, a importância dessas unidades, né? Eu gostaria de saber o porquê, né? E quais são as recomendações no estudo, né? Quanto às unidades de conservação de maneira geral. Uma das maneiras que a gente tentou a gente entender o que estava acontecendo com essas perdas todas na Mata Atlântica é saber, ok, a gente tem perdas, mas onde essas perdas estão acontecendo? Então, uma das formas que a gente tentou de separar as perdas foi, ok, vamos separar áreas que são privadas de áreas que são protegidas, de um certo tipo de proteção, e áreas que são realmente protegidas o foco é a preservação da natureza, o que a gente chama de áreas protegidas de uso restritivo, né? E a gente encontrou que essas áreas protegidas, né, de uso mais restritivo, elas têm um papel importante em diminuir essas perdas. Não quer dizer que não haja perdas dentro dessas áreas, mas essas unidades de conservação de proteção integral, né, como a gente diz dentro do sistema de numerações, sistema de conservação, de unidade de conservação brasileiro, elas têm um papel importante em diminuir perdas tanto da biomassa quanto da biodiversidade. Alguns tipos de unidade de conservação tiveram um papel menor ou parecido com as áreas privadas, e as áreas privadas seriam as áreas que têm as maiores perdas, porque em geral são áreas que não necessariamente têm fiscalização, áreas que talvez tenham um pouco mais de uso, estejam mais expostas, lembrando que nem toda área privada tem um muro, tem uma cerca em volta da sua propriedade ou do seu fragmento, né? Então, o papel dessas unidades de conservação, ele não para em apenas evitar o desmatamento, porque o desmatamento dentro de unidade de conservação ele é proibido, mas ele também, de certa forma, evita esses impactos diretos e indiretos do homem, entrada na mata, corte de madeira seletivo, entrada de espécies exóticas, que também levam à perda de biomassa e da biodiversidade, como a gente mostrou no trabalho. E, professor, qual é a relação da perda de dinheiro em relação aos créditos de carbono, né? Que é também um elemento citado no trabalho de vocês? Olha, como eu falei, a questão da regulação climática e da absorção e retenção do carbono atmosférico nas florestas é uma questão de importância global, né? E por isso mesmo criou-se o que a gente chama de um mercado de créditos de carbono. Então, de certa forma, se uma floresta ou uma área consegue fazer um papel de absorver e reter muito carbono, isso pode ser negociado. Então, isso pode ser transformado em dinheiro. É verdade que esse mercado não necessariamente ele está sempre aquecido, ou ele tem valores valores em dólares pagos pela tonelada de carbono que são atrativos para certas atividades, mas você pode tentar, com projetos de restauração, desmatamento, não só desmatamento evitado, né, mas vamos dizer, de perturbação evitada ou de recuperação do potencial da biomassa e do carbono dentro dos remanescentes florestais,
tentar negociar esses créditos de carbonos adicionais que o projeto de restauração ele tem incorporado à floresta, então ele tem retirado da atmosfera. Então é uma maneira de tentar atrair o interesse de pessoas, né, em fazer a restauração de fragmentos florestais degradados, de certa forma, tentar reaver um pouco desses custos, porque se for só um ônus para a pessoa que vai fazer a restauração dos fragmentos degradados, a chance é muito alta que isso não vai acontecer. Então, alguma forma de incentivo financeiro precisa existir para que isso aconteça, principalmente em áreas privadas, né? E os créditos de carbono é um dos mecanismos que pode ser usado para isso, né? Então, a questão de transformar carbono em dólar que possa pagar custos de atividades relacionadas à restauração. E, professora, a gente está agora na década, né, da restauração dos ecossistemas, né, da ONU, e efetivamente, quais são os caminhos, né, que podem ser feitos, né, com a restauração dessas regiões biogeográficas? Se eu puder dar alguns exemplos, né, que às vezes as pessoas falam, é tão difícil, demora muito tempo, mas será que é bem assim? Né, se é falta boa vontade, o que pode ser feito, né? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que tem um conjunto de coisas que precisam ser feitas, né? Para o caso específico da Mata Atlântica, que já perdeu tanto da sua cobertura florestal, isso eu estou falando como Renato, né? Não estou falando como autor desse manuscrito. Eu acho que o objetivo para a Mata Atlântica seria ter um desmatamento zero. Já se perdeu muito, não se devia perder mais nada na Mata Atlântica, o que não é o caso. Perde-se Mata Atlântica todo dia até hoje. Muito menos que antigamente, mas ainda se perde, que não deveria acontecer. Por outro lado, tem todas as políticas vinculadas à restauração florestal, que são super importantes. E como o próprio Acordo de Paris, tem o desafio de Bonn e o próprio Pacto da Mata Atlântica, cujo objetivo é tentar trazer as áreas que foram degradadas, né, completamente desmatadas da Mata Atlântica, de volta às suas origens, o que é super importante e é super bom para o clima. Tá? Algo importante também, dentro dessa dualidade evitar o desmatamento e fazer restauração florestal de área degradada aberta, é recuperar esses fragmentos degradados da Mata Atlântica. Né? E, em termos de política, o Brasil não tem nenhuma política pública, a nível nacional, que faça o fomento de recuperação de fragmentos degradados. E o nosso trabalho vem um pouco trazer um alerta para isso. Não há uma política voltada a isso, e vejam que os números, não só em crédito de carbono, né, a gente usou isso só para tentar botar um valor financeiro nessa questão. Mas a biodiversidade e a biomassa que estão nesses fragmentos florestais degradados, elas podem ser recuperadas, elas podem estar mais próximas dos seus potenciais, e isso pode ser benéfico também dentro dessa tríplice coroa, vamos dizer assim, evitar desmatamento, reflorestar área aberta e recuperar fragmento degradado. Claro que isso demanda vontade política, isso demanda dinheiro, e essas questões de como fazer isso em larga escala, para uma área tão grande como a Mata Atlântica, não é fácil. Isso demanda envolvimento político, envolvimento de vários setores, e ela não é simples. Eu acho que isso daria até uma entrevista à parte mesmo, é um assunto complicado. E, professor, qual o papel, né, das comunidades tradicionais, comunidades povos indígenas, né, nesse processo, né, que muitas vezes, justamente quando o senhor falou de unidades de conservação, as terras indígenas também são unidades, né, e é importante haver um incentivo, enfim, para esses povos também, das florestas? Olha, eu acho que tanto comunidades nacionais
caiçaras quilombolas, né, quanto comunidades indígenas, elas são essenciais para a proteção da biodiversidade e da biomassa das florestas, né? Eles sabem muito melhor conservar os recursos florestais naturais deles que nós, brancos, né, que destruímos 80% da Mata Atlântica em centenas de anos, né? Eu devo dizer assim, eu acho que essas comunidades poderiam receber algum tipo de apoio para ajudar nessa tarefa. Acredito que sim, seria interessante. E eles têm todo o conhecimento para fazer isso, né? Talvez mais do que nós, até para conseguir lidar com a natureza de uma maneira positiva, porque o homem e a natureza e a sua biodiversidade, né, possa coexistir melhor. Mas eu até traria a sua questão para o outro lado da moeda, né? O grande problema de áreas de ônus ambiental e fragmentação e perturbação florestal que nós temos na Mata Atlântica não são nessas áreas, né? Elas são em grandes propriedades rurais. Isso já é sabido, boa parte do ônus ambiental que existe na Mata Atlântica hoje não estão nos pequenos produtores nem nas pequenas comunidades, eles estão nas grandes. Então, se os grandes proprietários decidirem fazer a parte deles, relativamente uma boa percentagem do problema do ônus ambiental da Mata Atlântica ia ser resolvido, né? Isso sem falar, eu estou falando ônus ambiental, só falando de áreas de preservação permanente, reserva legal. Se todo mundo fizesse o seu papel legal nessas grandes propriedades, a saúde da Mata Atlântica como um todo ia estar muito melhor. Então, eu acho que a gente tem muito que aprender com as comunidades tradicionais e comunidades indígenas. São as indígenas, principalmente, essas comunidades que já estavam aqui quando a gente descobriu o Brasil, né? Mas pensando em restauração, pensando em melhorar a saúde da Mata Atlântica como um todo, eu acho que o enfoque é outro, né? São nessas grandes propriedades que têm um ônus ambiental concentrado, digamos assim. Então, na verdade, não haver a polarização, né? A questão do agro com o meio ambiente, né? Teria que ter essa transdisciplinaridade, né? Que infelizmente a gente vê que não é o que ocorre, né? E o respeito de fato ao Código Florestal, né? Enfim, e muito além dele, né? Por sinal, né? Por causa das necessidades de cobertura, né? Exatamente. E professor, no estudo vocês selecionaram espécies, né, que podem maximizar os esforços de restauração. O senhor pode dizer quais são? O que significa isso? A araucária está presente porque é uma araucária com todo o seu esplendor e tamanho, ela pode estocar muito carbono, por exemplo. Então, uma espécie que, se você incluir no seu projeto de restauração, ela tem um potencial de estocagem de carbono muito grande. Os frutos da araucária também são nutritivos e grandes, né? Isso pode atrair e manter a fauna silvestre também. A peroba rosa, que eu citei agora há pouco, também é uma espécie que fica enorme, né? Chega a mais de 40 metros de altura, é uma madeira de lei, então uma grande peroba rosa pode estocar muito carbono numa floresta. Então, estou dando alguns exemplos aqui, mas tem vários outros, e eu não vou lembrar de todos, de espécies que têm algumas características, seja sua densidade da madeira, a sua altura potencial, o seu tamanho de fruto, ou seu grau de ameaça de extinção, ou seu nível de endemismo com a Mata Atlântica, o seu nível de ocorrência exclusiva na Mata Atlântica, que podem, num projeto de restauração, à medida que elas vão crescendo, melhorar essas perdas que a gente elencou no trabalho. Então, são espécies que, se plantadas ou se manejadas na floresta para que elas aumentem no seu número dentro da floresta, esses indicadores de perda que a gente mostrou, entre 20% e 40%, eles podem ir sendo diminuídos, né? Então, são espécies que, digamos assim, têm um grande potencial para diminuir essas perdas, né? Ela não leva em conta todas as características das espécies que são importantes para a restauração, né? Até questões relacionadas à resistência à seca são importantes para áreas restauradas, né? Porque às vezes são plantios e a espécie tem que suportar um pouco um período de seca e não morrer.
mas ela dá um indicativo de espécies que podem reduzir as perdas que a gente mostrou no trabalho. Então, espécies que poderiam ser produzidas em viveiro e usadas em projetos de restauração. E, professor, o bioma da Mata Atlântica é o único que tem uma lei específica, né, no país. E existe também, dentro desse bojo, né, a questão dos planos municipais de Mata Atlântica, envolvimento dos municípios, né, fora a esfera estadual e a esfera federal. O que você pode dizer nesse contexto, né? A gente mostrou no trabalho que iniciativa de restauração e identificar as necessidades dos fragmentos quanto ao que precisa ser feito para a gente poder recuperar essa biomassa, essa biodiversidade, ela é caso a caso. Então, cada fragmento tem uma história diferente, tem um histórico de uso diferente, tem uma composição de espécies diferente, então ela vai precisar de um tratamento diferente. Então, assim, definir uma política para a gente conseguir recuperar tanto as áreas abertas quanto os fragmentos, os remanescentes florestais da Mata Atlântica, vai depender de ações muito locais. Então, se as políticas conseguirem trazer isso para os municípios, e os municípios conseguirem identificar que aqui o nosso uso dos fragmentos sempre foi esse, então a gente precisa fazer isso, é super importante, porque não tem digamos assim, um tratamento único para todas as florestas da Mata Atlântica. Então, você precisa fazer um bom diagnóstico para dar um bom remédio, né? Então, essas florestas é o mesmo caso. Você precisa identificar o que gerou a degradação, quais são as características, né, dessa floresta, para melhor restaurá-la, né? Então, se esses planos de restauração e esses planos de proteção são feitos na escala do município, eu acredito que seja o ideal, mesmo que eu ainda não esteja muito por dentro dessa informação que você passou. Mas me parece que faz todo sentido, sim, Sucena. E a gente está chegando assim aos momentos finais, né? E o senhor como ecólogo também, né? E a questão dos corredores ecológicos, que a gente vê assim fragmentos, né? Quer dizer que alguma coisa está sendo interrompida, né? O corredor ecológico, qual a importância, né? Dentro dessa restauração? Corredor ecológico, para as pessoas que não são da área, né? Vamos imaginar, você tem duas ilhas, dois fragmentos florestais que estão ilhados, a ideia é conectá-los com um corredor de floresta, né? Um corredor ecológico. Pode até não ser uma floresta, mas algo que seja mais invitativo para a vida silvestre circular. Para as árvores, digamos, do ponto de vista da árvore que não se move, né? As plantas não andam, né? Ou não andam a olho nu, né? Os corredores, eles, de certa forma, eles podem melhorar o fluxo de sementes, de polinizadores e de dispersores. Eles podem também reduzir os efeitos de borda desses fragmentos florestais, que são uma das grandes causas de perda de biomassa. Efeitos de borda são essas mudanças climáticas que vêm da área de fora do fragmento. Então, uma área de pasto aberta, quente, seca, botando uma pressão sobre a borda da floresta, e a borda vai definhando um pouco, porque não é um ambiente típico florestal. Então, já para as plantas, isso tem um papel importante. Para a fauna, ainda mais importante, porque a fauna que depende das florestas para sobreviverem, várias espécies não cruzam o pasto, não cruzam o plantio de café. Então, você poder conectar áreas de floresta maiores por áreas onde essa fauna consegue circular e passar, pode garantir a manutenção de populações maiores e, ao longo prazo, evitar o colapso local ou até a extinção das espécies a longo prazo. Então, os corredores são uma das estratégias e uma das estratégias importantes de restauração, e que, sempre que possível, o ideal fazer-se a restauração conectando via corredores fragmentos que já existem, né? Isso é o ideal mesmo. E, professor, você poderia então fazer suas considerações finais, né? E qual a principal mensagem, né, que o estudo passa, né, para nós? Primeiro, agradecer você no convite para falar. Eu espero que eu tenha
atendido as expectativas de poder falar de um assunto tão importante. Várias pessoas trabalham com esse assunto e que talvez trouxessem até mais conteúdo que eu, mas então espero que eu tenha atendido e obrigado. Quanto a esse trabalho específico, a gente tentou mostrar qual é o panorama da Mata Atlântica para o que sobrou. Então, a gente sabe, a Mata Atlântica perdeu muito, a gente queria saber qual que é o status do que sobrou. A gente conseguiu quantificar isso, eu acho que isso é importante, a gente precisa saber qual é a situação atual. O que a gente trouxe também é a questão das áreas protegidas e de sua importância, então, não só criar novas áreas, como fortalecer a fiscalização dentro de áreas que já existem, são importantes. A gente trouxe também alguns cenários importantes de simulação, quanto se a gente fizesse a restauração dessa forma, ou a restauração dessa forma, em cada região da Mata Atlântica, quais seriam os retornos que a gente teria, então, de explorar um pouco possibilidades e estratégia de restauração para reduzir essas perdas de biomassa e biodiversidade que o trabalho elencou. E também trazer um pouco para a discussão essa ausência de políticas públicas relacionadas a diminuir a degradação de fragmentos florestais. Então, não só evitar o desmatamento desses fragmentos, não só restaurar as áreas abertas, mas também olhar para essas áreas que não sempre estão tão bem, mas que podem ficar melhores. E que são áreas que são reservatórios de espécies florestais que estão ali. Às vezes são árvores que datam de muito, muito tempo atrás, que estão ali, produzem sementes, que podem se manter com um pouquinho de ajuda. Então, são áreas que não conflitam tanto com outros tipos de uso, são áreas que já são floresta e que, se manejadas, elas podem trazer uma contribuição para a recuperação e para a saúde da Mata Atlântica, que a gente considera ser importante. Então, de certa forma, a biodiversidade sobre a Mata Atlântica estão nessas áreas, então a gente não pode esquecer delas também, por mais que o manejo delas recupere, sequestre menos carbono da atmosfera. Então, a nossa proposta, nossa mensagem que a gente queria trazer era: não vamos só falar em evitar desmatamento, só falar em restaurar área aberta. Não vamos esquecer de recuperar o que não foi desmatado também. Então, essa é um pouco a mensagem mais positiva do trabalho, que a gente queria trazer. E a outra a gente tentou quantificar o quanto essa atividade poderia trazer de retorno se fosse negociada em crédito de carbono. Então, a gente acredita que tem um mercado, né, de investimentos aí para esse tipo de atividade na Mata Atlântica, e que isso pode não só ajudar a recuperar a Mata Atlântica que sobrou, mas como até gerar empregos vinculados a todo o processo de restauração. Pessoas que vão fazer a restauração, pessoas que vão gerar as mudas, produção em viveiros, coletores de semente, por aí vai. Então, acho que é um pouco essa a mensagem geral do trabalho. A gente está deixando, né, o link da íntegra do trabalho, né, para as pessoas poderem ler com mais calma, né? E gratidão por sua participação, professor. Até uma próxima, né, um próximo encontro. Muito obrigado, Sucena. Obrigado mesmo.